Oi, gente, tudo bom? Passando aqui mais uma vez para conversar com vocês sobre os casinhos do consultório. Eu separei um caso super interessante hoje que a gente não tem falado tanto aqui, que é sobre implantes dentários. É uma questão um pouco mais, não tão abordada aqui no consultório, porque a gente acaba às vezes falando sempre de estética, mas a gente tem muitos casos de implante aqui no consultório, né? Então, como eu separei um caso de protocolo cerâmico, que eu vou explicar para vocês o que é, mas eu gostaria de falar um pouquinho de implante antes. Então, assim, o que é um implante? Quando o paciente perde a raiz do dente, né? Às vezes o paciente quebra o dente e tira um pedacinho da coroa. Aí a gente reabilita com as coroas de porcelanas, facetas, lentes de contato, resinas, que são os assuntos que eu abordo mais aqui. Mas a partir do momento que o paciente perde a raiz do dente, a gente não tem como reabilitar isso, fazer uma restauração. Eu preciso de um apoio. E esse apoio quem faz, né, a reabilitação da raiz perdida, quem faz é o implante dentário, que é um parafuso de titânio, que é presinho lá no osso, no lugar, né, onde era a raiz, então parafusadinho no osso. E aí, sobre ele, a gente faz apoios de coroas, enfim, né, de algo para substituir, então, a coroa dentária, que é o que aparece na boca, da gengiva para fora. Então, a gente faz muitos casos aqui no consultório. A gente tem um cirurgião super bacana, que vocês já devem ter visto, ele fiz várias fotos com o Renato, ele é meu parceiro há 12 anos aqui, a gente opera juntos há 12 anos. E ele vem aqui para fazer as instalações dos implantes e depois eu finalizo com as próteses. Eu separei um caso, é um caso de protocolo. O que é protocolo? Protocolo é quando a gente faz, quando o paciente perde vários dentes e a gente não tem como reabilitar com coroas unitárias, né, com um dentinho só sobre aquele implante. Esses são casos que, mesmo um paciente de sorriso de lente de contato, muitas vezes tem implante misturado com raiz, então acaba ficando tudo sobre, são lentes sobre os implantes, então aquela história da gente não saber onde é implante, onde é coroa, onde tem pino e tal, a gente vai acabar caindo no assunto das lentes de contato. Então eu separei um assunto que é o protocolo, que é quando o paciente perde vários dentes. E aí a gente não consegue reabilitar um a um, porque fica feio, não fica natural, a gente às vezes não consegue a anatomia gengival perfeita, que é um fator super importante para a gente deixar o sorriso alinhado, que é a estética da anatomia gengival e tal. Então, muitas vezes, quando o paciente faz uma perda maior de dentes, ou quando ele já vem desdentado, do paciente que já usa prótese total, dentadura, a gente recorre então aos protocolos, que a gente chama, que é uma ferraduria de dentes, a todos unidos, apoiados sobre os implantes desse paciente. Então, não preciso fazer 12 implantes para 12 dentes. A gente faz de 4 a 8 implantes, dependendo da região e da qualidade óssea desse paciente. Então, eu separei aqui um caso de protocolo cerâmico. É um caso super interessante, porque é um paciente muito jovem. Eu acho que hoje ele deve ter uns 38 anos, mais ou menos. Ele é meu cliente há muitos anos, deve, sei lá, mais de 10, nem sei quanto tempo. E o Jefferson é um cara que ele nasceu com uma agenesia, uma má formação de esmalte. E aí isso gerou algumas agenesias, então ele não tinha alguns dentes, nasceu sem alguns dentes. E também ele, ao longo da vida, foi perdendo os dentes, porque por conta dessa má formação dentária, de esmalte e de dentina, os dentes eram muito frágeis. E aí ele foi perdendo alguns dentes. Então quando o Jefferson veio até mim, ele estava desse jeito. Ele usava uma prótese móvel, né, uma prótesezinha de encaixe, que é muito comum, né, os pacientes mais velhos têm, mas por isso que eu separei o caso dele, que era um paciente de 20 e poucos anos na época. Ele já não tinha esse central aqui, usava essa prótese móvel e já tinha alguns implantes que tinham sido feitos, porque ele já tinha perdido alguns dentes. E aí era assim, então ele estava com esse implante aqui esperando para ficar pronto, daqui para trás ele já não tinha mais, né? Então assim, nessa época ele já tinha uma ausência de, sei lá, uns 6 ou 7 dentes da região superior. Então ele veio, a gente fez o implante aqui e tal, e planejou para ele 2 coroinhas na época, pra gente fazer uma sobre dente, uma sobre implante, e depois eu reabilitei esses posteriores aqui que ele já tinha também com próteses unitárias. Aí aquela história que eu falei, a gente ainda conseguia fazer próteses unitárias porque ele tinha alguns dentes aqui na frente. E aí ficou assim, então ele ficou reabilitado no fundo com próteses sobre implante de cerâmica unitárias.
E na frente ele ficou com esses dois centrais, um sobre implante e um sobre dente. Mas aí, ao longo dos anos, o Jefferson foi desencadeando outras perdas dentárias. Aqui a gente fez algumas resinas na época. E ele foi desencadeando outras perdas. Então passava, sei lá, um ano, ele perdia mais um, perdeu esse lateral, voltou. Eu fiz um implante aqui, coloquei uma prótese sobre esse lateral. E aí foi passando o tempo, até que chegou um dia, ele veio aqui, perdeu mais algum dente que eu não vou me lembrar na ordem qual foi, e ele tinha só esses dois peninos. O resto era tudo implante, assim, tudo dente perdido. Aí que eu sugeri ao Jefferson fazer então uma peça só, porque a gente começa a não ter mais qualidade estética quando a gente faz um, depois outro, depois outro. Olha só como isso já não estava tão legal mesmo, a gente tendo planejado, né? Tinha ficado bem melhor do que ele tinha, mas isso aqui já não era adequado para mim. E aí ele veio e aí então eu sugeri um protocolo, que é isso aqui, né? Então, pro caso do Jefferson, eu sugeri um protocolo cerâmico, porque ele é um paciente jovem e tal, a gente fez um protocolo cerâmico. Então essa é a naturalidade do protocolo, tá vendo? Qual a diferença do protocolo para aquele unitário? Eu consigo fazer todos os dentes, então aqui são todos unidos, mas eu consigo fazer eles parecerem que não são. Eu consigo fazer isso aqui, essa gengiva também é artificial, também é feita de cerâmica, então a gente consegue manter o alinhamento do nível gengival, porque quando a gente tem implantes unitários, um fica mais alto, outro fica mais baixo, é muito difícil eu conseguir essa sincronia de linha de gengiva que eu gosto muito de ter para dar beleza e harmonia, e principalmente essas papilas, porque depois que quando o paciente instala o implante, ele sempre tem uma pequena perda óssea e a papila retrai, a gente não consegue fazer esse biquinho muitas vezes quando a gente tem vários implantes. Então acaba ficando aqueles espacinhos negros aqui e dá um aspecto, fica parando alimento e tal, e dá um aspecto de dente artificial, né? A gente não consegue dar essa naturalidade. Então aqui, ó, o que ele tinha para o que ele ficou. Aqui é muito difícil de eu manter a harmonia, é muita coisa diferente uma do lado da outra. E aqui a gente devolve harmonia, beleza, alinhamento, papila, gengiva, suporte labial, porque também o paciente perde osso, então às vezes ele perde esse volume ósseo aqui do lábio. E aí sim, e beleza e naturalidade, principalmente para um paciente tão jovem como ele, que aqui ele tinha 35 anos. E aí ele voltou agora 3 anos depois, então acho que ele tem 38 mesmo. E aí a gente fez a avaliação de como está esse protocolo. Então olha aqui a durabilidade, né? Então aqui a gengiva terminando em 0, bem adaptado. E parece que ele acabou saindo do consultório. Então tipo, exatamente a mesma coisa que eu entreguei para ele há 3 anos, ele tem hoje. E provavelmente quando ele voltar daqui a mais 3, vai estar igual. Então, além de beleza, né, perfil gengival e tudo mais, eu dou durabilidade e resistência para esse paciente, né? Para o trabalho desse paciente. Então, quando eu entreguei, como ele voltou, exatamente a mesma coisa. E o sorriso dele, final, é super natural. A gente olha isso, a gente não fala que isso é protocolo. A gente não fala que isso aqui é implante, né? Isso aqui é dente. Então, é isso que eu consigo entregar para o paciente quando ele volta aqui para o consultório. E então a gente faz a opção de entregar o protocolo cerâmico. Então, gente, resumindo, né? Por que eu fiz esse vídeo para falar de implante? Muitas vezes a gente indica implante aqui para pacientes de 18 a 90 anos, né? Então isso é um outro assunto depois que a gente pode abordar, falando de implantes, né? Muito paciente tendo osso a gente consegue fazer. Mas assim, quando a gente chega num quadro tão... tem horas que a gente chega numa posição que a gente não consegue mais indicar unitários. A gente não consegue mais trabalhar com lentes de contato ou coroa sobre o implante, porque a gente tem uma limitação estética gigantesca e de durabilidade de resultado, né? Eu gosto de entregar coisas que os pacientes não tenham dor de cabeça. Eu quero que ele nunca mais volte aqui para se preocupar com o trabalho que a gente entregou. Então, chegam momentos em que a gente precisa tomar uma decisão às vezes mais radical, como o caso desse paciente, de extrair aqueles 2 caninos que ele ainda tinha e sim fazer um protocolo, porque ele vai economizar tempo, dinheiro e vai ter algo muito mais duradouro e bonito. Ou indicar para pacientes que já não têm os dentes, que já são desdentados, a gente indica a instalação de 4 a 8 implantes, coloca os implantes e finaliza com casos como esse. Nem sempre a gente faz cerâmico, muitas vezes a gente faz protocolos acrílicos, mas ficam maravilhosos também. Mas aí a gente dá ao paciente, de novo,
a possibilidade de morder, de sorrir à vontade, de ter uma vida tranquila, sem ter que se preocupar em tirar a prótese, em não comer certos alimentos, né, que são limitantes para o paciente que tem uma prótese total, ou devolver beleza, harmonia, qualidade de vida para pacientes em casos agressivos, como esse jovem que infelizmente perdeu todos os dentes superiores, né? Ainda na odontologia de hoje, que é uma coisa que a gente não vê mais. Então é isso, o vídeo é para explicar para vocês que o protocolo é indicado para muitas possibilidades, mas que ele salva vidas quando a gente resolve indicar para pacientes jovens. Então é isso, gente. Espero que tenha ficado claro. É um assunto bem complexo, assim, porque são vários fatores, né, pra gente conseguir falar sobre o implante. Eu vou montar depois uma sequência aqui de vídeos para vocês falando sobre também estrutura, sobre base óssea, sobre quando a gente pode indicar ou não implante, quando o paciente não tem osso, o que a gente indica aqui no consultório. Aí acho que a gente pode abordar mais profundamente o assunto implantes. Mas a princípio eu queria falar ainda do gancho estética e mostrar esse caso lindo para vocês. Depois eu vou pôr a fotinha aqui para vocês verem como a gente consegue entregar beleza e harmonia sobre implantes. Tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado.